Boa tarde com Jesus, amém? Irmão Salatiel, faça oração para nós começarmos mais um abençoado companheirismo. Vocês crerem? Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos aqui, ó Pai, com a intenção de ser mais uma vez abençoados, ó Deus, pelos Teus ensinamentos, ó Pai. Usa, ó Pai, quem estiver aqui, ó Deus, à frente desse povo, para dizer o que nós precisamos de ouvir, ó Pai. O Senhor conhece o desejo do coração de cada um, ó Pai. Faça com que cada um receba o que veio buscar, ó Pai. É o que te pedimos, desde já te agradecemos. Amém. Amém, obrigado. Uma boa amizade. Vamos lá? Estou um pouco rouco, mas Deus vai nos ajudar. Esperar a letra. Pode ir solando. Palavra poderosa e máquina. Palavra poderosa quer que nós cantamos alto. Esse tipo atrás eu tirou o hino, aí eu queria parar, mas
hinos animados. Esqueceu, né, Marcla? Então baixa aí, nós vamos cantar mais uma vez. Amém. Muito obrigado, irmão Elias Cassimiro. Boa tarde com Jesus. Graças a Deus, estamos em mais um companheirismo. E vocês trouxeram uma mensagem véu adentro? Amém? Irmão Warley Calaça, vamos com a parte do pastor Joaquim Gonçalves, vai deixando aí no jeito. Quem não tiver trazido, tiver esquecido dentro do carro, dentro da moto, aproveita para ir buscar agora, tá bom? E logo, eu estou cansado um pouco, tá bom? Que logo após o pastor Joaquim Gonçalves, nós vamos continuar com ela. Mas antes um pouco, a gente vai pegar destaques também da escola de hoje. Amém? Irmã Luísa, quero pelo menos um destaque de ontem também, lá em Vanderlândia, onde nós fomos ontem fazer um culto maravilhoso lá também. Então, irmão Warley Calaça, se estiver no jeito aí, pastor Joaquim Gonçalves, escola dominical de domingo passado. Com a resposta do Espírito Santo em cada coração ouvinte, pela tua graça, Senhor, mostra que o Senhor tem sintonizado em cada ouvinte. Bom dia com Jesus. Ele tem nos trazido até aqui. Esses são os dias dos resfriados, da gripe, a mudança de clima, né? O frio, o calor, um pouco esfria de novo, e chuva, e toda a natureza alterada. Em Goiás, chovendo no fim de maio já. Vai passar para junho. Se chover em julho, minha filha, a fosse temporada. Mas não vai chover, não. Vai chover bênção, né? Vai chover bênção.
Eu recebo uns bilhetinhos assim na última hora, mas ajuda. É sobre a pessoa vir ao altar e orar em voz alta antes de começar o culto. O profeta disse para você orar baixinho, só você e Deus no altar, para não desviar a atenção de quem está perto de você, né? Agora, depois do culto, tudo é festa. Né? A melhor coisa que se faz é vir ao altar. Ah, mas minha vida, isso, aquilo, outro, e a vida dele e a vida dela, não importa. O Jim, bêbado, não tinha constrangimento de ir ao altar. E aquilo foi a salvação dele. Aquilo foi a salvação dele. E se morrer, morra no altar. Como Joabe, né? Mas temos mais coisa aqui, só uma. Lúcifer, anjo de luz. Né? Na verdade, Lúcifer era um anjo de luz. Depois ele se transformou em anjo de trevas. Né? A irmã escreve: apavorada, assombrada, triste. Vocês ajudam a pastorear. Né? Agora nós vamos ter uma leitura aqui. Eu vou fazer duas com o povo em pé, mas a outra eu pego aqui na hora. Vocês apenas ouvem. Então, ela está mostrando as astutas do diabo, né, dos demônios, não propriamente nos lugares sujos, infernais. Isso é o lugar dele mesmo. Agora, o assombro dela é de saber que tem irmãos, pessoas que estão acompanhando isso. É tal de Netflix. O que é isso? Vários canais, um seriado chamado Lúcifer. Só o nome já diz tudo. A preocupação dela está nisso, que nós estamos advertindo. As mães, os pais não sabem que seus filhos estão vendo esse celular. Eles falam que é, como é que é? Smartphone. Hã? Smartphone. Eles não sabem o que eles estão vendo na verdade. Tem um que é de matar, passar por cima, sangue, tudo obra do Lúcifer, do diabo, da condenação. Vocês, adolescentes, crianças, hoje o celular é a mamadeira, né? Para acalentar a criança é o celular. Infelizmente. Mas
existe um seriado na Netflix chamado Lúcifer, o qual se trata de um homem bem simpático, dono de uma boate, que ajuda uma mulher a desvendar crimes. Agora, eu terminei assim, uma interrogação, irmã. Por que a senhora sabe disso? Meio difícil, né? Não se constranja, você está ajudando. Mostrando sua verdadeira aparência somente para as pessoas más, sendo considerado como alguém bom. Existe. Bom. Existe até um episódio com o título Fica, Lúcifer, Diabo Bom. Fica. Ele fica aqui na nossa casa, né? Você tem um lugarzinho, um trono aqui. E por isso, aqui, ó, e durante os episódios é falado muitas blasfêmias. Está aqui. Está aqui, a irmã explica aqui. Fiquei sabendo através de um jovem da nossa igreja. Fiquei encabulado. Então, está aqui, ó. Eu tinha esquecido disso. Fiquei sabendo através de um jovem da nossa igreja. Fiquei encabulada. E logo pensei, será que não é por isso que está havendo tanta depressão, tanta doença na cabeça, nos nervos, tensões, mais tensões, desânimos com as coisas de Deus e problemas no nosso meio, tantos. A questão de problemas, isso existiu e vai existir sempre. Começou lá com a igreja lá de Adão. A igreja de Adão já tinha um assassino, o filho do diabo, lá no Éden. Não era aqui em Goiânia, em São Paulo, em Nova York, não. Era no Éden. Esse filho do diabo estava dentro do Éden. E então, não se pode escandalizar. O perigo de tudo isso aí é levar a pessoa a ficar escandalizada. Porque lá no mundo, ninguém escandaliza. Mas sendo dentro da igreja, dentro do Éden, aí escandaliza. Quer dizer, o Lúcifer vence ela. Você tem que discernir o diabo, tentando, rodeando. Hebreus 12, verso 1. Rodeia diariamente. Então, por isso, tanta depressão, tantos problemas, tanto falta de entendimento, famílias se chocando, por falta de humildade, de entendimento, e coisas difíceis. Meu Deus. Foram 200 milhões de demônios que foram soltos no rio Eufrates. Irmão Branham diz, Apocalipse. Nós estamos vivendo o Apocalipse. É bom que todo mundo note isso. As crianças estão sendo enredadas por espíritos
Um adolescente disse para o pai, depois do culto de sexta-feira: pai, ele ficou assombrado. Que culto fúnebre! Eu achei graça, né? Que culto fúnebre! Mas Deus está apertando comigo, com todos nós, e cada dia problemas. Desculpa porque a mudança do clima me pegou. Fiquei sabendo que há muitos irmãos assistindo e gostando. A Eva gostou também. E assim esperando novas temporadas. Fico indignada. Como nossos irmãos conseguem assistir algo que falam mal do nosso Criador? Mesmo que não falasse, estivesse falando bem, continuaria sendo do diabo. Ele não falou mal para Eva, ele não falou mal de Deus, não. Pois o único pecado sem perdão é a blasfêmia contra Deus, que é o Espírito Santo. A minha intenção ao enviar este e-mail é pedir-lhe que oriente nossos jovens mais ainda, então vamos lá, e até mesmo adultos, a não entrar nesse barco sem fundo. Não é só isso não, gente. Não é só esse programa do Lúcifer. Ele tem uma cadeia de rede social. O presidente ganhou a eleição no hospital, se recuperando de uma facada. Ele ganhou através da rede social. Ganhou a eleição. Tá bem, esse é o bom sentido da coisa, que é a árvore da ciência do bem e do mal. Agora, o diabo está ganhando a eleição através das redes sociais. Não tenha dúvida disso. A minha intenção ao enviar este e-mail é pedir-lhe que oriente nossos jovens e até mesmo adultos, crianças, adolescentes, a não entrar nesse barco sem fundo, sabendo que não é só este. Não é só isso aqui que fala do Lúcifer, não. Achei que nunca aconteceria tamanha incredulidade em nosso meio. E alguns acabam influenciando os outros, infelizmente. Então, um grupinho de adolescentes, de irmãos, e que se comunicam com facilidade, é o meu grupo. E é mensagem o dia inteiro. Mensagem, o sinal, mensagem, o rapto, mais mensagens. Mas tem uns que fazem assim, põem as mensagens do profeta para descarregar a consciência. E depois, outras coisas. Agradeço a Deus pelo Senhor, o nosso pastor e nosso mestre. Ai, Jesus. Daqui a pouco nós vamos ver o que é o sacerdote, como ele tem que ser.
Vamos levantar as mãos e pedir a Deus para betumar essa arca, para que as águas do julgamento não penetrem. Acudam-se. Isso é individual. O menino tem que saber que ele não vai ser salvo porque seu pai é salvo, porque seu pai é diácono, porque seu pai é pastor, sua mãe é esposa de pastor, é esposa de diáconos, então sou salvo. Não. Você não é salvo porque seu pai é salvo, porque sua mãe é salva, porque eles te dão exemplos dentro de casa. Não, você não é salvo. Você tem que ter sua experiência. Cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, por falar em crianças, e adolescentes, eu convidaria as irmãs, especialmente as esposas dos diáconos, dos administradores, dos pastores, parar um pouquinho, sim, cada um por sua vez, e dar uma olhada na classe das crianças, ali embaixo. Presta atenção. Gente, eu fiquei maravilhado, simplesmente maravilhado hoje. E isto, Satanás, com as respostas, irmão Leandro, daquelas menininhas batatinha. Quem nasceu primeiro? Foi Jacó, foi Jacó. E aí grita todo mundo. Não, foi Jacó não, foi Esaú, todo mundo. Esaú, Esaú. E depois Jacó veio, que jeito que ele estava segurado no calcanhar. E foi assim por fim. Eles teve filhos, Jacó teve filhos. Como é que é? Eu sei que quem casou com a Rebeca, foi Isaac. O Isaac casou com quem? Rebeca. E foi assim, as perguntas, coisa que adultos às vezes não sabem. Você é mãe? É mãe. O profeta encarrega mais as mães, porque a Bíblia encarrega. E elas é que têm mais tempo, né? Não sei se creche tem tempo, né? Mas, e aqui, em cima? Cheguei a pensar de estender. Cheguei a pensar, não está sendo feito não, vou esperar. De estender, transformar essa classe aqui em cima para meninos que vêm de lá de baixo, aos 5 anos, já está compreendendo as coisas todas, até casar. Só pode sair depois de casado. E essa escola tomaria, olha o condicional, tomaria um rumo diferente. E um aproveitamento
lateral aqui com a pregação, muito bom. Agora, para isso, tem que ter o professor devidamente indicado por Deus e que tenha realmente capacidade de professor. E nada de grupos de jovens lá na sala dos diáconos. É porque precisa de aprender essas coisas. A escola se encarrega disso. O Lúcifer se encarrega disso. A melhor maneira de tirar um osso da boca de um cachorro bravo, um pit dog, é oferecendo-lhe um pedaço de carne cheirosa. É isso. É melhor. É a única maneira mais fácil. E eu estou no canto da parede. Nós estamos, nós que pregamos, nós que ensinamos, nós que cantamos. Vocês pensam que o cântico não ensina? O cântico inspira, anima, consola, adverte. É um ministério sagrado. Por isso que cada cantora, cada cantor, cada tocador tem uma responsabilidade sacerdotal e um compromisso de presença. Tudo que você faz para Deus, porque pode, porque é fácil, não é um bom sacrifício. É aquilo que é dedicado com sacrifício. Essa é a casa de Deus. Ela não é minha, não é de ninguém. E não é por causa disso, irmã, eu não vou falar seu nome. Irmã muito querida, zelosa, de testemunho, de vida, de família, de pioneiros. Vamos olhar para o que Deus está fazendo. E tentando cada vez mostrar para os jovens, especialmente os adolescentes, as crianças, o que é melhor. Ofereceu um pedaço de carne. Eu ouvi um psicólogo ou psiquiatra, não sei, passaram para mim. Tem boa coisa também, né? Você oferece uma outra diversão para o seu filho, para a sua filha, para tirá-lo da tela. Ele descansa a mente, ele vai aprender melhor. Uma coisa que ele exercita a mente. Já estou pregando, né? Mas muito oportuno, viu, irmão? Deus te abençoe. Agora, veja só, o João Pedro veio do outro mundo para pregar aqui, hoje de manhã. E o texto da mensagem dele, o tema é: o Senhor é a força da minha vida. João Pedro.
Vamos Amém. ficar de pé. Amém. Graças a Deus. Foi bom? Como sempre. Graças a Deus. E vou ler aqui, antes de... O Malden vai me ajudar, né, Malden? Antes de nós buscarmos os destaques de vocês, vou ler aqui alguns destaques do culto de ontem, lá em Vanderlândia, que a irmã Luísa anotou. O compromisso de Deus é com a sua palavra. Fique com a palavra. Esta deve ser a sua igreja. Sabe qual é o nome dessa igreja? Quem sabe? Você não estava lá, irmão Deus. Qual é o nome dessa igreja? Jesus. Isso, Senhor Jesus Cristo. A irmã Luísa colocou o nome completo. O problema é que as pessoas estão trocando Jesus pela igreja. Só que teve muito mais, meus irmãos, muito mais mesmo. Foi muito bom. E quando a gente vai para esses cultos, a gente fica olhando os visitantes. Não é, irmão Elias Cassimiro? Fica olhando para eles e vendo a reação deles. Eles ficam maravilhados. Porque eu tenho certeza que eles nunca ouviram aquilo em lugar nenhum, irmão Aldeia, na vida deles. A não ser que eles já tenham entrado em uma igreja da mensagem antes. Porque lá onde eles estão, certeza que eles nunca ouviram aquilo. E saem balançados com tudo aquilo que eles ouviram. Aí cabe a Deus completar a boa obra, aperfeiçoar a boa obra. Amém? Mas quem tem destaques da escola dominical de hoje? A irmã Janice. Você não pode crer na mentira sem descrer da verdade. Não tem como. Ou é um ou é o outro. A irmã Dalva agora. Passo para a irmã Luísa, não sei se ela vai ter mais da escola de hoje. Satanás odeia a revelação, mas ele não poderá roubar a revelação de você. Amém? E nem tirar, danificar qualquer dano que ele queira fazer com a revelação que está no seu coração. Satanás odeia a revelação e nós amamos a revelação. Amém? Irmã Maíla, um homem que não cumpre seus compromissos não tem caráter. Caráter é obtido pela criação, irmão Acebias. Um homem não é mais que sua palavra. Amém. Qual é? Você precisa vigiar os espíritos. Todos os espíritos são contagiosos. Ele deu o exemplo da gripe, foi? Foi da gripe? Eu peguei uma gripe e é uma coisa contagiosa, porque eu convivi, fiquei perto de uma pessoa que estava gripada. E deu no que deu. Pelo menos a minha voz ficou mais bonita. Irmão Aldean, de quem? Lidiane Carvalho. Se você é de Deus, Deus não abre mão de você. Amém? Pode andar por onde for, vai se sujar onde quer que se suje para lá, mas um dia volta, pelo mesmo rastro. Mas tem você? Cadê a irmã Rosângela? Tem irmão Elias Cassimiro, pastor Natanael? Enquanto o irmão Aldeão busca lá o da irmã Rosângela. Boa tarde, com Jesus. Foi dito ontem, na pregação de ontem, lá em Vanderlândia, a Bíblia é mais velha que qualquer igreja. A verdade nos liberta do engano. E isso ontem também. Eu não vi ele falando que tinha sido ontem, quando ele começou a ler. Aí eu pensei, o pastor Natanael se enganou, esse destaque é de ontem.
Só que ele tinha falado. Eu não oro, irmã Luísa, eu não oro como deveria orar. Eu não leio a Bíblia e a mensagem como deveria ler. Mas eu creio como devo crer. Amém. De irmã Rosângela. Se você é de Deus, fique tranquilo. Se precisar de uma crise para te achegar a Ele, Ele sabe a forma de fazê-lo. Mas uma coisa que Ele nunca fará é abrir mão de você. Amém. Finaliza com o destaque da irmã Lidiane também. Mas, se não vamos... Toda hora eu quero olhar para o relógio ali. Com a mensagem véu adentro. Quem trouxe? Antes... É véu adentro? Antes de irmos para a mensagem véu adentro, vamos assistir um culto doméstico de hoje. Quem sabe de quem é o culto doméstico hoje? De irmão Deusdete? É o seu irmão Deusdete? De quem? Irmão Josué. Cadê o irmão Josué Rodrigues? Ele veio hoje? Ah, está ali atrás. Então vamos ver o culto doméstico do irmão Josué com o irmão Caleb. O irmão Caleb está aqui me filmando. Se você não está me vendo pela internet, é porque a pessoa, o irmão Caleb, está atrás, agora viu. Esse aí que é o irmão Caleb, lá na casa dele também. Então, irmãos do estúdio, se estiver pronto... Com a resposta do Espírito Santo em cada coração ouvinte, pela tua graça, Senhor, mostra que o Senhor tem sintonizado em cada ouvinte, que suplica a bênção do Espírito Santo na sua vida, transformando sua natureza. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, te rogo estas bênçãos com humildade no meu coração e com fé na minha alma, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura a minha alma, me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Senhor Deus, Pai Senhor, mais uma vez nós estamos agradecidos, Senhor. O Senhor possa abençoar cada um de nós, o Senhor possa abençoar, Senhor, esse comércio, nos ajudar, Senhor, em casa, Senhor. O Senhor possa nos ajudar a cada dia, Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor Deus, Pai Celestial, muito obrigado por mais esse dia, Pai. Hoje, o Senhor continue nos abençoando, Pai. Não que só um dia para a nossa vida, Senhor. Continue a abençoar o mercado. O Senhor nos dê força para trabalhar, Pai. E dê força para prosseguir, Senhor. Oh, Senhor, eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Abençoe o nosso pastor, a sua família, o pastor Joaquim, a sua família, cada pastor desse companheirismo, cada irmão, cada irmã. Esteja conosco, Senhor, e não tire a sua mão de misericórdia das nossas vidas. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos,
em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Deu uns 3 minutos, mais ou menos, mas o culto doméstico deles não é só isso, tá bom? Aí está resumido. Amém. Deus continue abençoando a família do irmão Euclides Nazareno e todas as famílias aqui desse ministério. Mas antes de nós começarmos a ler a mensagem Véu Adentro, qual o parágrafo que vai continuar hoje, quem sabe? Está na sequência, correto? Sabem alguém? Qual? 31. 31. Antes de começarmos, a leitura que o irmão Brana faz na mensagem Véu Adentro é Hebreus capítulo 10, versículo 19. Essa mensagem não é a minha. De quem é essa mensagem, Véu Adentro? Do irmão Deusdete. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Vamos dar uma olhada aqui. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar, pelo sangue de Jesus, por um caminho novo e vivo que Ele consagrou para nós através do véu, isto é, da sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com coração verdadeiro, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Mas a gente sabe, ou pelo menos a maioria de nós sabemos, que essa questão do véu vem lá do Antigo Testamento. Quem sabe explicar como que era? Se eu sabe, pastor Natanael, irmão Aldean, ou alguém que queira falar, o véu, Santo dos Santos ou o Santíssimo Lugar. Gostaria de explicar, dar uma explicação antes de nós. Eu vou ler aqui os lugares certinhos, tá bom? Para vocês ficarem sabendo. Mas se tem alguém que queira falar antes, ou complementar depois que nós lermos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 26. E a partir do versículo 33. Lembre sempre do nome da mensagem, Véu Adentro. Véu Adentro. O irmão Brana é o tempo todo falando para nós entrarmos véu adentro, sairmos do exterior e irmos para o interior. Êxodo 26, 33. E pendurarás o véu debaixo dos colchetes, para que coloques ali dentro o véu da arca do testemunho, e o véu vos fará separação entre o lugar santo e o santíssimo. E colocarás o propiciatório sobre a arca do testemunho, no lugar santíssimo. É nesse lugar santíssimo que antigamente, no Antigo Testamento, se nós, pessoas comuns, entrássemos lá, morreríamos. Tá bom? É o santíssimo, ou lugar santíssimo, a Bíblia fala, ou o santo dos santos. Só que o irmão Brana diz, a própria Bíblia, o irmão Brana clareia isso mais para nós. Alguém me chamou? E ele mostra que hoje é morte não entrar no lugar santíssimo, que é em Jesus Cristo. Agora vamos lá para 1 Crônicas. Lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 23. E o versículo 13. Primeiro Crônicas, capítulo 23, versículo 13. Os filhos de Anrão, Arão e Moisés. E Arão foi separado para que santificasse as coisas mais sagradas, ele e os seus filhos,
para sempre, para queimar incenso diante do Senhor, para ministrar a Ele e para bendizer o seu nome para sempre. Ficou separada a geração de Arão para fazer esse serviço sacerdotal, de entrar lá dentro e fazer a expiação. Na Bíblia João Ferreira, revista e corrigida, nessa parte aqui que fala ele e seus filhos para sempre, nela está eternamente, correto? Quem tem João Ferreira de Almeida aí, confirma para mim, por favor. Aqui está para sempre, mas na João Ferreira está eternamente. Essa foi a referência segundo o livro de Crônicas 23, versículo 13. Agora vamos lá para Hebreus de novo. Não é a leitura que nós fizemos, capítulo 10. Vamos para Hebreus 9, voltar um pouco. A partir do versículo 1. Ora, verdadeiramente o primeiro pacto tinha também ordenanças de serviço divino e um santuário terrestre. Porque um tabernáculo foi preparado, o primeiro no qual estavam o candeeiro e a mesa e os pães da proposição. Esse é chamado de o santuário. E depois do segundo véu tinha o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do pacto, toda coberta de ouro em redor, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná e o cajado de Arão que tinha brotado e as tábuas do pacto. Aqui Paulo está descrevendo tudo certinho na carta aos Hebreus. E sobre a arca, os querubins da glória que cobriam o propiciatório. Sobre tais coisas não podemos falar agora particularmente. Quando estavam estas coisas assim ordenadas, os sacerdotes entravam sempre no primeiro tabernáculo, realizando o serviço de Deus. Mas no segundo, apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano. Só o sumo sacerdote atravessava o véu uma vez por ano, não sem sangue, o qual ele oferecia por si mesmo e pelos erros do povo. Isto significando que o Espírito Santo que o caminha para o mais santo de todos ainda não se havia manifestado, enquanto o primeiro tabernáculo ainda estava de pé. Isto é uma figura que se refere ao tempo presente, no qual se ofereciam tanto dons como sacrifícios, que não podiam aperfeiçoar o que realizava o serviço em relação à consciência, que consistia apenas em comidas e bebidas e diversas abluções e ordenanças carnais, impostas sobre ele até o tempo da reforma. Mas Cristo, ao vir como sumo sacerdote das coisas boas que virão, por meio de um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos, isto é, não desta construção, nem pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, tendo obtido eterna redenção para nós. Amém? Ficou claro? Mas quer falar alguma coisa, irmão Aldean? Irmão Elias Cassimiro, o pastor Natanael, os evangelistas. Mas, irmão Aldean, vem cá, irmão Aldean, faça favor, fazer uma pergunta. Você já leu essa mensagem? Já tinha lido antes de nós fazer esse trabalho? Véu adentro? O que o irmão tinha apreciado dela já antes? Se lembra? Eu não sei se lembra. Eu não lembraria se me fizesse essa pergunta assim, igual estou fazendo para o irmão. Mas eu não sei como é a sua memória. A minha memória não é tão boa assim, como a de muitas pessoas. A sua, por exemplo, eu vejo que o irmão consegue falar muitas escrituras entiriçadas, né? A palavra melhor, não encontrei outra. Seguida uma da outra. Ele consegue falar muito bem. Mas o irmão lembra o que o irmão entendeu na mensagem? Ou a parte que o irmão mais gostou, não sei, se ficou anotado aí de destaque. Estou vendo que a sua mensagem é bem explorada. Boa tarde, com Jesus. Mas, irmão Dailton,
antes do encontro nacional, eu tinha lido essa mensagem, né? E aí, inclusive, eu fiz um relatório de muitas coisas aqui, preparado para qualquer hora, né? Mas aí o que acontece? Teve um encontro, o pastor Joaquim usou ela, e de lá para cá, às vezes, quando a gente vem usando. Mas uma das coisas que chama muita atenção, e eu acredito que é todo cristão, né? Quando o irmão Brana fala a respeito do véu adentro, quando a pessoa está dentro, o véu caiu por fora, você ficou para dentro. Então, você está morta para as coisas do mundo. O irmão Brana vem e compara com a terra. De manhã cedo, ela está naquele frescor, aquela atmosfera tão boa, tão gostosa. Então, tudo calmo. Assim é o cristão. O irmão Brana fala que ele está nessa condição quando nós entramos véu adentro. E uma das provas mais que me chamou a atenção foi o próprio irmão Brana contar a sua própria experiência. Ele conta que quando ele foi atravessar ali um certo local, um terreno, que ele ia orar por uma pessoa, e aquela mulher chegou e atacou ele mesmo, severamente mesmo. E falando tudo para ele, ele permaneceu calado. Então, ele prega a mensagem e ele dá o exemplo para nós de vida. Então, quando a gente lê isso, a gente dá vontade de viver. E é o nosso desejo, né? Amém. Muito obrigado, irmão Aldeão. Deus continue abençoando. Mas, irmão Deusdete, vamos começar aqui com o irmão Deusdete, então? Apertando quem quer falar alguma coisa, falar uma coisinha. Lembrando, irmão Dailton, que nosso profeta nos diz que no Velho Testamento só o sacerdote ali entrava dentro, né? Véu adentro. Todo homem que entrasse ali morria. Até mesmo o próprio sacerdote, ele tinha que entrar com a campainha e com a corda amarrado. Porque se não tivesse primeiro feito o sacrifício pelos seus pecados e tivesse alguma coisa oculta, ele seria morto lá e ninguém podia entrar lá dentro, tinha que puxar ele pela corda. E o nosso profeta diz que antigamente ninguém podia entrar véu adentro. Mas Jesus morreu lá no Calvário, quando ele fez isso, o véu rasgou. E agora morre quem está do lado de fora do véu. Ou seja, a morte agora é ficar sem entrar véu. Antes morria quem entrava, agora morre quem não entra. Não é bom? E aí as únicas pessoas que têm revelação, que pode e tem a oportunidade de entrar véu adentro, são os eleitos que crê na mensagem do Eliezer. Não é bom? Amém. Agora o irmão Eliezer veio aqui mesmo falar. Amém. Boa tarde com Jesus. É a morte que o irmão Elias estava falando, era natural, né? E hoje é espiritual. Pior do que a física, né? Pior do que a morte física. Mas as irmãs trouxeram a mensagem? Levanta assim, quem trouxe das irmãs. Agora o irmão Dean vai lá, irmão Dean, e pega uma coisinha, uma frasezinha, não é nem um parágrafo não, viu, irmão Dean? É só uma frasezinha. Quem está com a caneta aí pode marcar. Enquanto eu vou dar um destaque, nós temos mais 15 minutos? Não sei. Acho que não tem mais 25, né? 25, isso mesmo. Então, parágrafo 29 e 30 encaixa perfeitamente com o que nós ouvimos tanto na escolinha, daquela frase que foi dito por último na escolinha, da mensagem da era de Esmirna, quanto com o que nós ouvimos na escola sobre honestidade, sobre formação de caráter. E o profeta diz: se um homem não é tão bom quanto a sua palavra, você não pode confiar nele, porque ele não é bom. Essa é a única coisa
Essa é a única coisa que uma pessoa deve ser sempre: ser honesta. Olha isso que o irmão Brando está dizendo. A única coisa que uma pessoa deve ser sempre é ser honesta. Diga as coisas de tal forma que você possa voltar e dizer isto 1 milhão de vezes e será a mesma coisa. Às vezes eu digo algo do irmão Adailton para o irmão Dean. Aí quando o irmão Dean chama o irmão Adailton, aí fala para mim assim: agora repete na frente dele. Aí eu, não, foi mal entendido, o senhor entendeu errado, não era bem isso. Então o irmão Brando está dizendo: diga as coisas de tal forma que você possa voltar e dizer isso 1 milhão de vezes e será o mesmo. Seja honesto. Às vezes a gente acha que ser honesto é só não roubar dinheiro, né? Às vezes a gente pensa que honestidade é só na parte financeira. Isso. Honestidade também é não matar o nome, matar o caráter da pessoa. Não importa se é ruim ou se é bom, seja honesto. E se isso for contra você, diga-o de todas as formas, ou cale-se e não diga nada. Lá no meio do parágrafo 30, eu tenho que ser honesto no coração, porque o diabo conhece se você é ou não. Mas Deus, não importa quanto você louve ou grite, ou como você se insinua, Ele não prestará a você nenhuma atenção, mas Deus o fará se você for honesto. Traz aí, irmão Dean. Já tem aí? Bom, aliás, essa aqui é a participação da irmã Esté. E ela escolheu justamente o que essa nós lemos. parte que você leu. Não importa o que seja. Stephanie. Irmã Stephanie, né? Não importa o que seja. Se um homem não é tão bom quanto a sua palavra, eu não quero, você não pode confiar nele, porque ele não é bom. E assim, essa é a única coisa que uma pessoa deve sempre ser honesta. Amém, né? Amém. Quando ela me entregou, você ainda não tinha lido a sua parte. Aí quando ela me entregou, parece que ela que volta, mas tem nada não, né? Tem não. Se chegar alguém aqui, ler a mesma participação, não tem nenhum problema. Assim. Nós poderíamos ficar a noite toda lendo um mesmo parágrafo, e todas as vezes que nós lêssemos, se nós estivéssemos no espírito da mensagem, nós ia tomar uma lição diferente. Uma lição diferente. Isso aqui é da irmã Valquíria, essa parte aqui, parágrafo 40. Parágrafo 40. Nós ainda não chegamos lá, mas o irmão Brano está dizendo sobre o fato dele ter prometido a Deus que iria trabalhar para sustentar as suas campanhas. E depois os irmãos chegaram com a oferta. A irmã Brana poderia ter dito: oh Deus, obrigado. Tá vendo como que Deus é bom? Eu prometi que ia trabalhar, o irmão chegou com a oferta. Não, senhor, o irmão Brana falou: eu prometi que ia trabalhar, eu dispenso a sua oferta, mas eu vou cumprir aquilo que eu prometi para Deus. Ser crente da mensagem do irmão Brana é difícil, não é fácil não. Não é fácil. Quando é a oferta mais importante que as almas diante de Cristo? Fica essa interrogação do irmão Brana para nós tirarmos uma lição. Quando é a oferta mais importante que as almas diante de Cristo? Nosso profeta nunca trabalhou, nunca pregou a troco de dinheiro, a troco de fama, ele sempre pregou a troco de almas. Almas era o que movia o ministério do nosso profeta. Amém. Irmã Janice, que nós acabamos de ler também. A única coisa que uma pessoa deve ser sempre é o quê? Vamos falar igual as crianças na escolinha? A única coisa que uma pessoa deve ser sempre é honesta. Não importa se é bom ou se é ruim, seja honesto. Muito bem, muito obrigado, irmã Janice. Irmã Isabelle, isso? Participação da irmã Isabelle. E muitas vezes
a pessoa guiada espiritualmente se torna mal entendida. Isso aqui também é bom, muito bom. Muitas vezes a pessoa guiada espiritualmente se torna mal entendida pelas pessoas do mundo, porque é tão estranha e rara a vida do que vive completamente rendido ao Senhor. Quantas vezes que você já ouviu: ah, mas isso é exagero, não é possível, essa igreja sua não é bem assim, não precisa ser bem assim, e tal e coisa. E aí o profeta vem e diz: porque é tão estranha e rara a vida do que vive completamente rendido ao Senhor Jesus. Amém. Irmão Deusete, agora o irmão vem participar, viu? Acabou, irmão Aldean? Pode vir, irmão Deusete. Os irmãos, o senhor não quer ler não? É não? É. Não, peraí. Essa parte que o irmão marcou aqui nós ainda não lemos. Então faz o seguinte, nós vamos ler, tá bom? E o irmão separa lá outra partezinha, e aí nós vamos dar sequência na leitura. Acabou? Deixa eu falar mais uma coisinha. É porque tem hora que dá vontade de falar coisas boas. Nosso profeta, ele tinha um discernimento de espírito. Tinha vezes nós lemos mensagem que o irmão Brana falou: irmão fulano de tal, assim, trouxe uma caixa de fruta para mim. A roupa que eu estou vestido de paletó, a irmã fulano de tal me doou. É porque ele discernia, irmão Elias, quem estava dando de coração e aquele que ele ia se comprometer, né? Ele tinha o discernimento. É por isso que é bom. Nosso pastor, de vez em quando, fala para nós termos discernimentos de espírito, de coisas, né, que nós recebemos através de tantos lugares que vem, né? Falar isso. Nós temos esse discernimento. Porque tem coisa que ele sabia que ele não ia comprometer ele. Aquele irmão estava dando de coração. E já aquele outro não. Se ele recebesse aquela oferta, no futuro ele ia estar embaraçado com aquele irmão. É isso mesmo, irmão. Boa observação. Quem tiver essas participações igual o irmão Elias, pode ser qualquer um. Pode ser o irmão Genor, pode ser o irmão Wesley, pode ser o irmão Ezequiel, pode ser o irmão Antônio Carlos. O irmão Antônio Carlos é bom para falar. Irmão, pai da irmã Stephanie? Ricardo. Irmão Ricardo também. Se tiver alguma coisa, alguma participação, pode trazer. Parágrafo 32. O profeta continua sobre a história dele, que ele não quis aceitar as ofertas e quis cumprir o que ele prometeu para Deus, trabalhando para pagar as campanhas. Billy não aceitou isso tão bem. Ele disse: papai, creio que está cometendo um erro. Porém, fui cansado para casa, preocupado, desnorteado, chorando. Fui para a cama naquela noite e logo depois que minha esposa dormiu, fui ao quarto e me ajoelhei e disse: querido Jesus, não sei o que vou fazer. Aqui estou como no princípio. Eu creio que cometi uma falha. Por volta de 2 horas mais tarde, ele me apareceu e me mostrou uma visão panorâmica de gente que nunca antes eu havia visto. Eu falava com minha esposa na visão. Agora, vocês que me conhecem sabem que eu não sou um fanático. Eu não digo estas coisas a menos que elas sejam a verdade. Isso é correto. Eu vi ao irmão parado ali e me dirigi a ele e ele me disse: irmão Billy, ele disse, temos distribuídos os cartões de oração e tudo está preparado para a reunião. Temos uma maneira para que você possa entrar e sair. Eu disse: obrigado, irmão. Eu continuei caminhando para saudar a outros irmãos. E ali estava outro irmão pregando e eu disse: quem é ele? Eles disseram: eles o colocaram lá em cima. Eu disse: quem são eles? Eles deram meia volta e se foram. E o homem despediu a audiência e os deixou ir. E eu disse: você não devia fazer isso.
não tem feito a chamada de altar. Eles disseram. Outro sujeito falou lá em cima e disse: já temos recolhido a oferta. Ou seja, chegaram no objetivo deles, né? Que era recolher a oferta e estava bom. Eu disse: quando é a oferta mais importante que as almas diante de Cristo? Aí chegou a participação da irmã Valquíria. E nesse ponto o anjo do Senhor havia me tirado para fora e me levou a uma corrente de águas cristalinas. Era uma água de azul precioso e grandes peixes nadavam ali. E ele me disse: eu farei de ti um pescador. E ele disse: lança tua isca na água, e quando você o fizer, puxe-a devagar a primeira vez, e a próxima vez dê um pequeno puxão, não muito forte, e na próxima vez prepare o seu anzol para a pesca. E comecei a lançar a linha na água, puxei, e todo mundo começou a se alegrar e dizer: isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Eu me emocionei, e a puxei fortemente na próxima, e eu puxei o peixe e tudo para fora da água. E o que era? Era um peixinho pequeníssimo, aproximadamente do tamanho da isca. Embaracei toda a linha e tratava de consertá-la, e o homem que estava falando de trás de mim parou à minha frente, vestido em roupas palestinas, com um turbante sobre a cabeça. Tinha um manto branco. Ele disse: irmão Brana, é isso aqui é a visão. O Brana não está contando uma historinha que aconteceu, ele está contando de uma visão que ele teve. Eu disse: sei que não o tenho feito bem. Eu disse: puxei como não devia haver feito. Ele disse: não permita que sua linha se enrole nestes tempos. Eu disse: bom, eu a estou endireitando tanto quanto posso, serei muito cuidadoso. Ele disse: agora, a primeira vez que falei com você, você colocou suas mãos sobre as pessoas e lhes disse o que andava mal com elas. E na segunda puxada, quando você o fez, você conhecia o segredo de seus corações. Eu te fiz um vidente sobre as pessoas, porém você estava sempre tratando de explicar isso. Você não devia ter feito aquilo. Ele disse: você fez uma exibição pública disso. Eu disse: sinto muito. Nós, cristãos crentes da mensagem do irmão Brana, principalmente mais velhos, sabemos da primeira, segunda e terceira puxada do ministério do irmão Brana. Se nós não sabemos o que é isso, deveríamos pelo menos ter a curiosidade de perguntar ao nosso pastor o que significa isso. Porque nós podemos nos embaraçar com as perguntas dos que não são, dos evangélicos, como uma pergunta que surgiu para a gente, que a irmã trouxe: se o ministério de William Brana curou tanta gente, fez tanto milagre, por que essa igreja não é abarrotada de gente? Você saberia responder? Primeira, segunda e terceira puxada. Primeira puxada, curas. Segunda puxada, revelando o segredo dos corações das pessoas. E na terceira puxada, só a noiva fica. Ele deixou isso e foi pregar a palavra. Aí é onde separa a noiva do restante. Aonde chegaram para ele e disseram: irmão Brana, pare de pregar contra as nossas irmãs, pare de pregar desse jeito, nós vamos construir uma catedral e tudo, e você será grande. E ele disse: ainda que eu vá para o riacho, tomar água do riacho, comer bolacha de sal, eu não deixarei de cumprir o que ele veio para fazer, para cumprir, que foi pregar o evangelho do apóstolo Paulo, revelar os segredos que havia nesta Bíblia Sagrada. Este é o segredo da terceira puxada. E você que às vezes não entende, tem o pastor para você procurar entender melhor. Eu disse: sinto muito. Logo ele me tomou dali e eu vi uma grande tenda. Nunca havia visto tal tenda. E estava abarrotada de gente para todos os lados.
E eu caminhei parecia como se eu estivesse a um nível mais alto que as pessoas, olhando para baixo, onde eu acabava de fazer uma chamada de altar. E centenas de pessoas choravam e se regozijavam, logo depois de haver aceitado ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. E eu olhei e ouvi quando o homem se levantou e disse: chame a filha de oração. E as pessoas começaram a fazer fila deste lado, à esquerda de onde eu estava olhando, para baixo em direção à plataforma, e se alinharam a ambos os lados da rua para a fila de oração. Notei à minha esquerda, que seria a minha direita, se eu estivesse na plataforma, um pequeno compartimento de madeira, e eu vi aquela luz que eles têm a foto dela, vocês sabem, que sempre está nas reuniões. Vi que essa luz me deixava, e eu ia para o edifício, E eu vi que essa luz me deixava e ia para o edifício, e entrava nele, e uma voz me disse: te encontrarei ali, essa será a terceira puxada. Eu perguntei: por quê? Ele respondeu: bom, não será uma exibição pública como eles tiveram. E voltei a mim. Acabou o nosso tempo, irmão Adailton? Não? Existe ismos por aí que prega que isso aqui ainda está para acontecer, né? Essas tendas que o irmão Brana vai ressuscitar isoladamente para ir pregar nessas tendas. É tipo de coisa que nós não devemos nem procurar entender. Por isso que eu não sei te falar direito o que eles falam lá. Mas isso não é verdade. Não existe ressurreição isolada do nosso profeta, não. A única ressurreição isolada foi a do Senhor Jesus Cristo, que Ele ressuscitou para nos mostrar que nós também ressuscitaremos daqui uns dias, quando Ele... Ele trouxe os santos com Ele, né? Mas eu não sei dizer se os santos caminharam na terra. Pois é, eu não sei dizer se Abraão, se aqueles santos do passado caminharam aqui na terra. Por isso que o pastor falou: não entra em assunto que você não sabe sair. Estou desobedecendo ele aqui. Mas quando ele estiver aqui, a gente tira a dúvida. Mas não existe ressurreição isolada. Não existe ressurreição isolada. O profeta não vai ressuscitar isoladamente para ir pregar em tenda nenhuma. A terceira puxada é a revelação, a pregação da palavra. Os segredos, os mistérios que estavam ocultos nas escrituras sagradas, o profeta revelou para nós. Isso foi a fase presente do ministério do nosso profeta. Amém? Nós vamos parar aqui e vamos continuar. Às vezes a gente fala as coisas muito embolado, né? E as pessoas não entendem. Eu disse o seguinte: o pastor um dia disse para mim, para o irmão Adailton, da seguinte forma: não entre assunto que você não dê conta de sair. E aí eu disse que eu estou acabando de desobedecer ele, né? Na ausência dele tem assuntos que é difícil, mas o assunto difícil é esse. Eu não sei dizer se os santos andaram por aqui. Já ressurreição isolada não existe. Isso aí nós somos, né, irmã Luísa? Isso aí nós somos cientes em dizer: não existe o profeta ressuscitar primeiro, vir pregar em tendas, e isso não existe. Amém? Irmã Geiciane vai cantar Provas e Vitórias, composição do grupo Shalom. Também já foi cantado em Goiânia, né, irmã? Esse hino aqui, Provas e Vitórias. Vamos ouvir então a irmã Geiciane. E você marca aí, traga a sua mensagem no próximo domingo, parágrafo 52, nós vamos começar, logo depois que o profeta termina de contar sobre a visão. Inclusive, nós não temos pressa de ler a mensagem, nós podemos comentar sobre isso que nós comentamos hoje, na presença do nosso pastor, que ele vai estar no próximo companheirismo. Irmã Geiciane.
consintas tristeza em teu coração, nem amargura, nem pranto e nem depressão. Expulse em nome de Jesus todo o mal que te oprime, toda dor que te aflige, te faz sofrer, te faz chorar, te roubando a paz. Oh, não consinta fracasso destruir tua fé. Oh, não consintas cair se estás de pé. Oh, não consintas derrota em tua vida. Seja fiel e viva, lute para viver e vencer. Não há vitória sem luta, nem campeão sem troféu. Não há esforço sem ganho, é tomado à força o reino do céu. Ao terminares a lida, alcançarás salvação. Serás feliz nessa vida e na outra vida terás galardão. Quando avistar os ribeiros de mananciais, ou teu deserto florir em perfeita paz, todas as lutas e provas são passadas. Chega ao fim da jornada, irá sorrir, se alegrar, um hino de vitória cantar. Mesmo com a fronte exausta, marcadas de lutar, não lembrarás mais das dores e dos tristes ais. Verás que valeu a pena findar e guardar a fé, qual guerreiro fiel, vencedor tem troféu, tem coroa no céu. Não há vitória sem luta, nem campeão sem troféu. Não há esforço sem ganho, é tomado à força o reino do céu. Ao terminares a lida, alcançarás salvação. Serás feliz nessa vida e na outra vida terás galardão. Ao terminares a lida, alcançarás salvação. Serás feliz nessa vida e na outra vida terás galardão.
Amém. Deus continue abençoando a irmã Geiciane. Amém? Possa continuar fazendo isso, viu, irmã Geiciane? Igual as crianças na escolinha, todo domingo, tá bom? Bom, nós acabamos de ler na mensagem do profeta sobre a visão das tendas. E nós acabamos de falar sobre as 3 puxadas do ministério do nosso profeta. Primeira e segunda puxada, cura divina e revelação dos segredos dos corações. E terceira puxada, a pregação da essência da mensagem que o nosso profeta pregou. A revelação daquilo que estava oculto, dos mistérios que estavam ocultos. E aí eu disse que não existe ressurreição isolada. Ismos que prega que o profeta ressuscitará isoladamente é falso. Eu disse que a única ressurreição isolada que existiu foi do Senhor Jesus Cristo, para provar que nós também ressuscitaremos. Aí o irmão Elias me lembrou que os santos do passado vieram juntos. Eu disse que eu não sei dizer se os santos andaram aqui na terra, por isso que eu achava que era só Jesus que tinha sido visto pelos homens. Não, na verdade, a Bíblia diz, né, que quando Jesus morreu na cruz, houve aquele terremoto e ressuscitaram, os santos ressuscitaram. Só que eles foram vistos depois que Jesus ressuscitou. Eles não foram vistos antes de Jesus ressuscitar. Depois que Jesus ressuscitou, aí então é que foram vistos por algumas pessoas, né? Foram mais de 500, né? Foram vistos por... Lê aí para mim, pega aí a ressurreição de Jesus aí. A crucificação e a ressurreição, porque quando deu aquele terremoto, aí a Bíblia fala sobre a ressurreição, e depois eles foram vistos depois que Jesus ressuscitou, né? Agora sobre essa tenda aí, eles fazem um ismo com ela, inclusive o William Souto, que Jesus vai ressuscitar, que o irmão Brana vai ressuscitar e vai revelar os 7 trovões nessa tenda e vai orar pelos enfermos nessa tenda. Isso não existe, isso não é verdade, isso não existe. A tenda que o irmão Brana fala é o tabernáculo Brana reformado, onde ele revelou os selos. Lá no tabernáculo Brana, depois de reformado, o irmão Brana revelou os 7 selos. Ele recebeu a revelação dos 7 selos no escritório, no quarto. Ele fala de quarto de meditação. Então lá o anjo encontrou com ele. Quando ele teve a visão da tenda, o anjo disse para ele: eu vou te encontrar lá. Ele viu ele dentro de um cômodozinho, como se fosse um cômodozinho de madeira, justamente como foi reformado o tabernáculo Brana. Então o anjo encontrou com ele lá, trouxe a revelação dos selos para ele, que é a revelação dos 7 trovões. Então não tem mais nada. A verdade é a seguinte: o irmão Brana não tem mais nada a fazer. O que ele tinha de fazer ele já fez. Ele vai ressuscitar junto com todos os irmãos para nós sermos juntos, sermos arrebatados. Mas ele não tem mais nenhum ministério a realizar aqui na terra. Isso aí são ismos, coisas que as pessoas interpretam errado e criam linhas doutrinárias, e isso aí é assim, né? Não, vocês é que vai ler, eu estou sem óculos aqui. É para ler. Leia aí, Eliezer. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então eles saíram do sepulcro depois da ressurreição de Jesus. Não foi antes e nem junto, foi depois. Jesus, irmão Elias, Jesus ressuscitou primeiro, ele é a primícia dos que dormem, Paulo disse.
Jesus é a primícia. Ninguém ressuscitou primeiro do que ele. Então ele ressuscitou, aí depois que ele ressuscitou, eles saíram do sepulcro. Agora, entender isso eu não entendo, e muito menos explico. Só sei que está escrito assim, né? E o irmão Brana disse assim, que o corpo dele foi para a sepultura, o espírito foi para Deus, e a alma foi lá no inferno pregar para as almas encarceradas. Aí ele passou pelas almas encarceradas, passou pelos demônios e foi até o diabo. E tomou as chaves da morte e do inferno, pisou a espinha dorsal do diabo, deixou ele desarmado, voltou e passou no paraíso e esvaziou o paraíso. Quer dizer que depois que ele voltou, foi que eles vieram com ele. Mas ele ressuscitou primeiro, e aí depois eles saíram do sepulcro. Agora a Bíblia diz que eles foram ressuscitados quando aconteceu o terremoto na crucificação. Só que não saíram antes dele. Aí assim, o irmão Brana não explicou isso, eu não explico, ninguém explica. Deixa como está escrito. E eu creio desse jeito. Eles saíram e foram vistos depois que Jesus ressuscitou. Porque Paulo disse que Jesus é a primícia, ele é o primogênito, ele é o primeiro da nova criação de Deus. E a nova criação de Deus é justamente a ressurreição. Quando ressuscita, que aí vai ressuscitar e ser glorificado. Essa é a nova criação de Deus. Todos que estarão na nova criação virão da ressurreição ou da transformação e serão glorificados. Não haverá nenhuma criança lá, nenhuma criança nascendo lá. É dessa forma. E Jesus é o primeiro, ele é o primogênito, ele é a primícia dessa nova criação. Certo? Não tem muito do que falar. Paulo disse que ele é a primícia, então é o primeiro. E o versículo 53 diz: e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele. Não junto, depois da ressurreição dele. Certo? Ficou entendido? Amém? Quem não entendeu nada? Quem entendeu? Amém. Então tá bom. Senhor Deus, Pai Celestial, nós não interpretamos a Bíblia, nós ficamos com o que está escrito, ó Deus. Nós ficamos com o que o Teu profeta disse, ó Pai, com a revelação que o Teu profeta nos trouxe, ó Deus. Nós queremos estar muito em breve, todos juntos, naquela grande reunião, ó Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, continue ungindo o nosso culto da noite, ó Pai. Os louvores, a pregação da Tua palavra, no nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.